PDT anunciou nesta sexta-feira uma ação para pedir o impeachment do presidente da República após o perdão de Jair Bolsonaro ao deputado federal Daniel Silveira. Reportagem de Yasmin Costa. O decreto que concede o Instituto de Graça ao deputado Daniel Silveira, editado pelo presidente Jair Bolsonaro na última quarta-feira, movimentou a arquitetura de Brasília. Mesmo com o feriado de Tiradentes e aniversário da capital e com a maioria dos parlamentares em seus redutos eleitorais, os argumentos à atitude de Bolsonaro foram diversos. O PDT, partido do pré-candidato à presidência da República Ciro Gomes, protocolou na Câmara mais um pedido de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. No pedido, o partido pede que o presidente seja investigado por crime de responsabilidade pela edição do decreto. Segundo a legenda, o ato viola as competências constitucionais do Supremo Tribunal Federal e desrespeita as suas decisões em um ato eminentemente autoritário e inconstitucional. Além do pedido de impeachment, o PDT recorreu ao Supremo Tribunal Federal. O partido Rede Sustentabilidade e o Cidadania também acionaram a corte para pedir a derrubada do decreto. A ministra Rosa Weber vai relatar as ações. As legendas alegam que o perdão do presidente violou princípios da administração pública, como a impessoalidade e a moralidade, e que houve desvio de finalidade, pois o ato não foi praticado visando o interesse público, mas sim o interesse de um aliado político. Os partidos também argumentam que a norma afronta o princípio da separação de poderes, pois o presidente da República não pode se portar como uma instância de revisão de decisões judiciais criminais que o desagradam. A ação pede ainda que o decreto presidencial seja anulado, pois a graça foi dada sem que tenha ocorrido o trânsito em julgado da condenação. O senador Randolfo Rodrigues avalia que o presidente ultrapassou os limites com a edição do decreto. A decisão do senhor presidente da República em conceder graça ao senhor Daniel Silveira constrange a ordem constitucional, exorbita nas atribuições que são dadas aos institutos da anistia, da graça e do indulto. Em decorrência disto, eu e o meu partido, a Rede Sustentabilidade, ingressamos nessa manhã com a ação de descumprimento de preceito fundamental no Supremo Tribunal Federal. Não podemos tolerar e não toleraremos que a ordem constitucional brasileira seja tumultuada por atos como este da parte do senhor Jair Bolsonaro e de seus apoiadores. Apelamos ao Supremo para restabelecer a ordem, mantendo a decisão anteriormente ditada pelo colegiado da Corte e apoiada por 10 dos seus 11 ministros. O senador Renan Calheiros também entrou com uma reclamação no STF contra o decreto. O parlamentar argumenta que Bolsonaro desvirtuou a finalidade do instrumento e desrespeitou a decisão do STF. O senador pediu, inclusive, liminar para que o decreto tenha os efeitos suspensos e o mérito seja declarado inconstitucional. Aqui no Congresso, parlamentares já se articulam para tentar derrubar o decreto do presidente. Partidos de oposição já protocolaram projetos de decreto legislativo que perdem a sustação desse perdão presidencial. Na Câmara, o PSOL protocolou o projeto de decreto legislativo para sustar o ato do Bolsonaro. No Senado, o senador Fabiano Contarato, do PT, Renan Calheiros, do MDB e Randolfo Rodrigues, da Rede, também apresentaram textos para anular o ato do chefe do Executivo. Mas o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já afirmou que o indulto dado pelo presidente da República não pode ser sustado por um projeto de decreto legislativo, já que está entre as prerrogativas do chefe do Executivo conceder graças ou indultos. Durante um evento em Porto Seguro, em homenagem aos 522 anos da chegada dos portugueses ao Brasil, o presidente Bolsonaro falou sobre o caso. Disse que tomou a decisão para garantir a liberdade dos brasileiros. Ontem foi um dia importante para o nosso país. Não pela pessoa que estava em jogo, ou por quem foi protagonista deste episódio, mas do simbolismo de que nós temos mais que o direito, nós temos a garantia da nossa liberdade.
O ministro da Cidadania, João Roma, também falou sobre o caso. Disse que o presidente teve coragem para fazer o que era necessário. No 21 de abril desse ano, teve mais um episódio na história da nossa República. Bolsonaro salvou da forca o novo Tiradentes do Brasil. Ele, com muita coragem, enfrentou estruturas para que a nossa democracia seja cada vez mais fortalecida, para que nossas instituições estejam equilibradas, mas que todos eles se lembrem que nós não temos pagadores de impostos para sustentar uma burocracia que olhe para o seu umbigo, mas nós precisamos sim de gestores públicos que olhem para o nosso povo sofrido. O ex-presidente Michel Temer também se manifestou. Em nota, ele pediu que o presidente Jair Bolsonaro revogue o decreto e aguarde a conclusão do julgamento. Para Temer, o ato poderá pacificar as relações institucionais e estabelecer um ambiente de tranquilidade. Ele também reforça que o período de conclusão do julgamento será apto para o diálogo entre os poderes. O presidente Jair Bolsonaro usou o Twitter para dizer não ao conselho de Michel Temer. Já o MDB, partido do ex-presidente, disse que é lamentável que Bolsonaro ignore princípio fundamental da República e, na mesma rede social, afirmou que defende mais equilíbrio e menos lacração. Nos bastidores, os parlamentares avaliam que a atitude de Bolsonaro rachou de vez a relação entre executivo com o STF e que a próxima semana deverá ser agitada com repercussões do caso em Brasília.